Olá, estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes e professores, nas interações via chat, desta que é a segunda parte da aula sobre as minorias étnicas e a multiplicidade cultural. E quem vai dar essa aula para a gente, claro, é o professor Antônio Russo. Tudo bem, Pro? Tudo bom, professora Luíse? Olá a todos os alunos, professores e aos demais que estarão aí assistindo a mais uma aula dos 9º anos aqui do Ensino Fundamental dos anos finais, né? Aula de Geografia aí do Centro de Mídias, né? Nós vamos dar sequência à aula que nós fizemos aí semana passada, apresentamos, né? E a professora Luíse vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. É isso aí, vai aparecer na tela para vocês os objetivos e a habilidade da nossa aula. Hoje a nossa habilidade é identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. Unidade temática é o sujeito e o seu lugar no mundo, e o objeto do conhecimento é manifestações culturais na formação populacional. A gente vai começar os trabalhos de hoje assistindo a um vídeo, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá? Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. After the Second World War and the Great Economic Depression, there was a spirit to think, what can we do to ensure that this kind of situations will never happen again? Because of her travels during the war in England, during the Blitz in the Pacific, while the Pacific is being bombed, her connection to the people of the world is so complete. After FDR dies, there are many efforts to get Eleanor Roosevelt to run for the Senate, and there's even some thought that maybe she should run for vice president. The one position she is excited about, that she accepts, is when Harry Truman offers her a membership in the delegation, the U.S. delegation, to the United Nations. It was such an opportunity to build a movement for peace and for human rights. She was very aware of being almost ostracized by the men, not part of their conversations. And the irony is, when she is asked to go into the committee that writes the Universal Declaration of Human Rights, they think that's going to be a social committee of no interest, but it then becomes one of the most important committees. Eleanor Roosevelt, being a woman who was very strong with democratic ideas, and she was really key on the draft of the Declaration of Human Rights. I now open the meeting of the drafting committee of the Commission on Human Rights. One other person that was such a big influence on Eleanor Roosevelt was India's Hansa Mehta. For the Universal Declaration of Human Rights, it was Hansa Mehta who said, "Excuse me, Mrs. Roosevelt, if you say all men are created free and equal, around the world it will be all men, women not included." And so the words were changed to all human beings. That small change has had a tremendous impact. Women will be included everywhere. All human beings, men and women and children, have these rights. It says that these are rights of the people,
are not because you are from some geographical region, because you have from some culture or some religion. It's just because we are human beings, just because we exist, that we are entitled to those rights. The real change which must give to people throughout the world their human rights must come about in the hearts of people. Their ability to work together, to negotiate across all their differences, is really what made the creation of the Universal Declaration of Human Rights possible. It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms, and to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations. And it's particularly fitting that here tonight, the person who's been the leader in this movement, assisted though she has been by many others. I refer, of course, to Mrs. Roosevelt, the delegate of the United States. It's one of the most significant moments in world history. The Universal Declaration of Human Rights is the beacon for the future. We will ensure that this Universal Declaration will be the light that shines and will guide how we relate to each other. If we observe these rights for ourselves and for others, I think we will find that it is easier in the world to build peace. Bom, na realidade esse vídeo aí, né, que está aí até o link para vocês estarem pesquisando e depois revendo, né, para se trabalhar, ele tem duas características que eu considero. Primeiro, né, Eleanor Roosevelt, né, tendo aí, né, orientando, né, a questão aí do comitê, né, sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Então, ter uma mulher à frente naquela época, além de ser difícil, era complicado. Então, muitas vezes, né, os homens que estavam lá nas mesas, né, repudiavam certas atitudes que ela fazia, né, e criticavam, né, mas ela sempre foi firme. Ela era o braço direito do presidente dos Estados Unidos, o esposo dela, né, o Roosevelt, porque ela era a primeira dama dos Estados Unidos. E pelos históricos falados, que até assisti um documentário, né, de Roosevelt e retratando também a primeira dama, ela dava muitos palpites em relação a essa questão mundial, principalmente aos direitos humanos. Por isso, né, que ela foi aí, né, a presidente do comitê, e acho isso super importante, porque os direitos humanos, ele aparece principalmente, logicamente, para dar direito a todos os humanos do planeta, mas também ver as minorias, né, na qual elas foram perseguidas, principalmente na Segunda Guerra Mundial, aí pelos nazistas, né, professora Luiz? Exatamente. Esse processo todo da formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos selou um novo paradigma do que seria a tal da paz mundial, né? Estava se abandonando a questão da paz que vinha por meio da harmonia entre os líderes mundiais, para uma paz que vem alicerçada pela justiça social. E reconhecer os direitos das minorias faz parte desse escopo da justiça social, né? Os seres humanos, né? O termo que cunhado ali pela Eleanor Roosevelt, né? Não todos os homens, todos os seres humanos têm o direito a se autodeterminar, têm direitos que lhes são inerentes pelo simples fato de serem humanos. E essa declaração reconhece isso pela primeira vez na história, né, professor? Exatamente. É importante, né, sempre retratar isso quando a gente vê, né, uma situação atípica, né, do momento histórico que é vivido, né? E isso aí eu considero aí uma situação bem atípica pela convivência que a gente vê, né? Quando vê reuniões aí da ONU, né, principalmente nesses períodos aí, década de 40, década de 50, as decisões, né, sempre feitas aí pelos homens, né, não tendo as mulheres aí que com o passar do tempo aí foi, né, reivindicando e adquirindo, né, o seu lugar que é de direito, né? E vai ter outros vídeos, né, mostrando também sobre essa questão aí. Vamos lá para a próxima tela, que como eu comentei para vocês, minorias perseguidas, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, uma delas foram os ciganos. A gente sabe que os ciganos são povos nômades, né? Então você vê, né, essas setas aí mostrando, né, a locomoção desse povo, né, que
começa lá, né, aparece nesse mapa no século XII, mas alguns estudos dizem que são povos que vêm até antes de Cristo, porque na realidade os ciganos não têm, né, um histórico, um passado assim oficial, né, Luiz? A história deles não foi contada, que também é um outro problema que faz com que esses povos não tenham os seus direitos reconhecidos, né? Não ter a posse da narrativa. Então, historiograficamente, é como se os ciganos não existissem, e isso é um problema, né? Então, tá aí os direitos humanos para fazer até esse tipo de reparação. Fica difícil a gente contar a história deles sem fontes. Até porque é um povo nômade, ele não tem território, né? E muitas nações aí consideram povos, né, tendo o seu território. Né? A gente viu aí em aulas anteriores, por exemplo, o Kurdistão, que também não tem território fixo, né, tendo essa questão da discriminação. Então, tem a questão ética? Tem a questão étnica? Tem a questão histórica? Tem. Né? Os ciganos, ele tem, é um povo muito fechado, ele tem uma língua, né, que é parecida com a língua na Índia, né? Então, eles consideram, até por uma questão, né, uma pesquisa genética feita há uns anos atrás, mostrou que geneticamente são muito próximos dos indianos, mas não é comprovado historicamente. Tem relatos históricos dizendo que vem também do Iraque, né, porque também tem uma questão histórica, porque em alguns relatos que se falam, né, entre os ciganos, aparecem, né, passagens bíblicas, né, e eles têm só um Deus. Então, até nessa questão aí, então, alguns acreditam que eles são até vindos dos semitas. Então, tem todo um histórico por trás aí dos ciganos que é difícil a gente, né, saber, né, realmente de onde vem. E é um povo fechado, né, mas eles têm a língua deles, eles têm a sua religião, né, ele tem a própria cultura, né, mas é um povo nômade, é um povo que vai se deslocando de um local para o outro, como a gente viu aí no mapa, que pega aí a região da Europa, mas eles estão na América, eles estão na Ásia, eles estão na Oceania, eles estão em todos os lugares. E tem, né, aquelas histórias, né, típicas, né, de Leamão, aquelas coisas todas, né? Então tem todo um imaginário construído acerca dos ciganos, né? Todo um imaginário. É porque, na realidade, quando você tem um povo que tem essa questão, né, de entendimento, aí começa a vir, né, as questões imaginárias mesmo, né, Luiz? E muitas vezes esse imaginário gera os preconceitos, né? Vale pontuar que os ciganos também foram alvo de perseguição dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e muitos deles perderam a vida em campos de concentração e de extermínio que, né, foram implementados ali pela Alemanha nazista. Foram mais de 400 mil mortes de ciganos, né, durante todo esse período aí de perseguição na Segunda Guerra Mundial, principalmente aí falando isso aí do nazismo, né, e a questão aí das minorias, tá? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver né, uma outra minoria, que é o que nós chamamos aí do País Basco, né, que fica na Espanha. A gente está vendo lá o mapa da direita, né, o mapa de localização, que mostra lá o azulzinho escuro, né? Então está no extremo norte da Espanha, fazendo fronteira com a região sul, né, mais da região sudoeste da França, né? Então é um país que tem capital, né? A capital lá é Vitória, né? A denominação de País Basco, mas não é país, tá? Ela é uma comunidade autônoma, né? Vamos dizer assim. E tem mais de 2 milhões de habitantes. Então você vê que eles são até divididos em regiões. Tem língua própria, tem cultura, tem bandeira, tem hino, tem tudo que um país, né, é um Estado-nação, para dizer a verdade. Se a gente for considerar um Estado, mas não é reconhecido. Ele está num território que pertence à Espanha, eles reivindicam, né, a autonomia também do território, do espaço físico, porque aí, né, essa autodenominação de País Basco se concretiza pelo território. A gente tem que lembrar que para ser denominado de país tem que ter o território físico, ele pode ter um Estado-nação, ele pode ter tudo que eu citei para vocês. Questão aí de a religião, a questão da cultura, né, ter lá o seu presidente, eles têm até presidente, mas eles não têm o que mais interessa para eles, que é o território físico, né, Luiz? Até para ter uma independência, né, exatamente. Autônoma. A questão da soberania passa pelo território, alguns direitos o povo basco não possui por não ter esse território reconhecido, né?
A Espanha, por sua vez, também não tem uma boa vontade política para negociar essa questão, porque ao reconhecer o Estado basco, eles vão perder aquele território. É aí que reside toda a contenda entre o povo basco, que geralmente vira e mexe no noticiário, a gente vê alguma coisa acontecendo ali naquela região. Sempre quando a gente fala em território, mesmo nos dias de hoje, antigamente era pior, mas mesmo nos dias de hoje é um complicador a mais, né? Porque além de perder o território físico, você vai perder um contingente populacional elevado, são mais de 2 milhões de pessoas, então tem o aspecto econômico, né, tem o aspecto político, então toda essa relação aí, né, de não ter assim esse interesse, né, em tornar independente esta região. E tem outras regiões aí, a gente só vai mostrar algumas porque o tempo é curto. Vamos lá para a próxima tela, aí a gente vai ver aí, né, uma população bem desconhecida, né? Principalmente aí quando a gente acaba estudando essas minorias aí pelo mundo, né? São os samoiedos, né? E aí tem a distribuição das línguas urálicas, né? Na realidade, os samoiedos são a parte amarela, tá? Não é toda essa parte. Essas outras colorações aí, o azul e o verde, né? E o rosa são, né, de línguas urálicas, né? Que tem lá as suas características semelhantes aos samoiedos, né? Ela tem essa questão aí das línguas urálicas por causa do Monte Urai, né? Os Montes Urais, né? Que são aqueles montes lá na Rússia, né? Que até é definido oficialmente, né? A separação física entre a Rússia Ocidental, que faz parte da Europa, com a Rússia Oriental, que faz parte da Ásia, que boa parte aí do território é a Sibéria. Né? E esse povo, os samoiedos, eles se caracterizam e se destacam nessa região do leste, né, do leste dos Montes Urais, né, na parte lá amarela que a gente observou, principalmente naquela região da Sibéria. Só que a gente tem que lembrar que povos antigos são povos nômades também, né? Então eles acabam se espalhando por regiões próximas. Então tem regiões próximas aí também, né, fora da Sibéria, que vocês vão ver aí essa cultura aí dos samoiedos espalhadas aí, né, por essas regiões aí, tá certo? Vamos ver um vídeo agora, professora? Vamos sim, vamos ver agora o papel das mulheres, o papel importante das mulheres na questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá. Ah, já foi lá?
vocês vejam aí que colocar a mulher no lugar de destaque não é só uma questão de representatividade, sim de garantia de direitos. Esse vídeo deixou isso muito claro e é muito importante a gente ter essa mensagem aí. Vamos para uma atividade? Olha a perguntinha que vai aparecer na tela para vocês. Qual a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Em 1 minuto e meio, a gente volta. Voltamos, vamos trazer aqui respostas dos estudantes e professores para a pergunta que a gente fez. A estudante Vitória, que quem trouxe a resposta dela foi a Procílvia, ela disse que a importância é a garantia de igualdade para todos. E o professor Roberto lembrou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos serve de base para as leis de qualquer país. Exatamente, é isso aí. Tem que ser base e tem que ser, né, o direitos humanos já diz, né, direitos, né, que pertence a cada ser humano do planeta. Tem que ter esses direitos e a igualdade, né, tanto aí como ser humano, como igualdade de gêneros, né, a questão das etnias, né, então toda essa questão aí tem que ter esses direitos aí. Vamos ver mais alguns grupos aí minoritários, vamos lá para o próximo, que é os Lapões, tá aí o mapa, né, a parte azul aí, né, o norte aí da Península Escandinava, o norte da Europa também. Então os Lapões aí são um grupo étnico, né, que vive nessa região, também conhecido aí, os Lapões também são conhecidos como Sami. Esse território aí é um território setentrional, onde está a Finlândia, Noruega, Suécia, e também tem uma parte aí da Península de Kola, na Rússia. Os Lapões são considerados os maiores grupos indígenas da Europa, olha que interessante. Cerca de 70 mil deles vivem aí nessa região que está em azul escuro, e boa parte deles, a maioria, vivem aí na Noruega. Cerca aí de metade da população de Lapões vive aí na região da Noruega. Vamos para o próximo aí, rapidinho, para a gente ver aí os curdos, né, também tem essa questão aí da língua curda, né, o Kurdistão, que também não é um território, um país, né, mas um estado-nação. O idioma dele é indo-europeu, falado aí por cerca de 25 milhões de pessoas, né, então a cultura kurdistã aí também é importante, aí faz parte aí da região do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. Tá? E para finalizar aí o mapa, a gente tem aí um outro, pode já colocar aí na tela, a Caxemira, que é disputada aí, né, pela Índia e pelo Paquistão, né, isso a partir de 1947, quando os ingleses deixaram, né, de colonizar essa região, né, a Índia tomou posse, mas aí tem aí, né, uma luta que preocupa o planeta, porque é uma luta entre duas nações aí que nós temos, né, que eles têm aí o potencial de energia nuclear e fazem bombas nucleares, né, Luiz? Esse é o problema maior, né? Muito preocupante. A Caxemira tem, né, essa questão aí até da lã, né, que eles utilizam aí para fazer, né, aquele utensílio para as mulheres, né, que é muito caro, né?
Exatamente, tem toda a questão da cultura também. A Índia, uma grande produtora de tecidos, e o Paquistão também, como já fez parte todo mundo do mesmo território, herdou essa tradição aí econômica. Né? Exatamente, vem lá das cabras nativas da Caxemira, Salã e logicamente, para finalizar aí mais um, que é a questão mais recente, aí, Mianmar, né? Mianmar, desde fevereiro de 2021, sofre aí com problemas aí por questões de guerra civil, né? Tem a ver também com problemas étnicos, né? Derrubada de governo, porque existem várias etnias, 70% aí é da religião são de budistas, né? Mas tem uma ala lá de budistas radicais, que acabam perseguindo aí as minorias, tá certo? Não vai dar tempo de passar um vídeo, mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem que é um vídeo curtinho que também fala aí da declaração, pode colocar aí na tela por gentileza, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá certo? É um vídeo aí de um pouco mais de 1 minuto e meio, é legal também, né? Faz parte daquele contexto que a gente viu anteriormente. Na próxima tem o Saiba Mais, tá aí, pode printar aí na tela, Declaração dos Direitos Humanos aí, do link aí da Unicef, tá? Faz uma pesquisada legal lá, vai ter vários dados interessantes sobre direitos humanos. Infelizmente, a aula acabou. Quero agradecer a todos pela participação da aula, a participação do chat, e quero agradecer de novo a parceria fundamental da professora Luísa aqui. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Até a próxima e não esqueçam de avaliar a nossa aula no final. Tchau, tchau.